Boa noite a todos em nome do Senhor Jesus. Já de primeiro eu quero pedir que vocês se inscrevam no meu canal. Aqui quem vos fala é seu amigo pastor André Luiz. Amém? Se inscreva no meu canal, deixe a sua curtida, compartilhe com seus amigos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos estar falando aqui da palavra de Deus, que é Efésios capítulo 6 e o versículo 10, né, que fala das armaduras de Deus. Então, o mundo já anda tão difícil, né? Então, pelo menos você vai ter um canal, eu vou estar sempre trazendo uma palavra diferente, fazendo uma oração para você que se encontra triste, angustiado, às vezes você está aí sofrendo. Você vai pegar o celular aí, vai ligar, vai ouvir a oração, vai estar aí, né? É Pastor André Luiz com S. Pastor André Luiz com S no final. Amém? Que é o meu canal no YouTube. Amém? Então, vamos ler a palavra de Deus. Aqui fala em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então o poder ele vem de Deus. Nós temos que nos fortalecer no Senhor, no poder de Deus. Pastor, Deus tem poder? Tem. Ele diz para nós nos fortalecer no poder de Deus. E como nós vamos nos fortalecer no poder de Deus, pastor? Aqui no versículo 11 vai falar. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então quer dizer que nós temos que revestir, nos vestir, é a mesma coisa, das armaduras de Deus, das armaduras do Senhor. Essa armadura é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. É quando você busca a presença do Espírito Santo, quando você lê a palavra de Deus, você se reveste do Espírito Santo para que você possa resistir firme às astutas ciladas do diabo. Porque ele continua dizendo aqui assim, no versículo 12. Você tem a Bíblia aí? Acompanhe conosco na Bíblia aí. Ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Então, quer dizer que a nossa luta, a sua luta não é contra as pessoas, contra aquela pessoa que te calunia, aquela pessoa que inventa conversa a seu respeito, fofoca do seu nome, o seu vizinho que fala que não vai com a sua cara, do nada a pessoa não vai com a sua cara. Pastor, eu tenho uma chama, as pessoas não vai com a minha cara, rapidinho, que o fulano já quer bater em mim, brigar, já quer arrumar confusão. Então a sua luta, nós estamos entendendo aqui na palavra, que a sua luta, a minha luta, não é contra essas pessoas, essa luta é contra as hostes espirituais do mal, porque existe. Amém, Jesus? Existe. Ah, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. E só há uma maneira de você vencer essa perseguição que você tem sido perseguida, através da fé na palavra de Deus e você se revestindo do Espírito Santo. Pastor, como que eu me revisto do Espírito Santo? Primeiro passo, se você é de Jesus ou não, você aceitou Jesus, não importa a sua religião. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da palavra de Deus. Primeiro passo é você aceitar o Senhor Jesus como único e verdadeiro Salvador da sua vida, porque não existe outro. Acho que é João capítulo 15, Evangelho de João, Jesus diz que sem mim nada
podeis fazer. Então a pessoa pode servir outros deuses, ela pode ter fé em outras coisas, ter a sua religião, mas se ela não tiver Jesus, se você não tiver Jesus, você vai chegar uma hora que você não vai poder fazer mais nada. Porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a oferta na cruz para a humanidade. Foi a maior oferta do mundo que Deus ofereceu, que Deus deu para a humanidade. Por isso que diz em João 3,16, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então só existe vida eterna no Senhor Jesus. Não existe vida eterna fora do Senhor Jesus. Ah, pastor, o Jesus é um espírito evoluído. Não existe evolução. Jesus, ele é o verbo, ele se fez carne. O verbo é a palavra de Deus. O verbo estava com Deus, está lá no Evangelho de João, capítulo 1. Jesus, ele já existia antes que o mundo fosse formado. Você entende? O Filho de Deus estava junto com o Pai, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o Filho já estava com o Pai, o unigênito, o único Filho já estava com o Pai. Então Jesus, para se materializar aqui na terra, porque ele é Espírito, então ele precisou de ser gerado no ventre de uma mulher, de Maria, né? E ele precisou de um ventre, de uma serva de Deus, para que ele fosse gerado, crescesse, se tornasse homem, para que Deus se manifestasse na humanidade de corpo, alma e espírito, que Jesus se materializou aqui na terra. Tanto que as obras que ele fez estão nos evangelhos, você pode conferir isso, no evangelho, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver a obra que Jesus fez. Entendeu? E depois Jesus foi morto aos 33 anos, tudo indica que aos 33 anos e meio, antes de completar 34 anos, ele foi crucificado, morto. Então Jesus, ele não reencarnou. Existem religiões que falam de reencarnação. Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia, diz as Escrituras Sagradas. Ele morreu, foi sepultado no sepulcro. Naquela época era sepulcro, né? Era gruta, então tinha, né? Removia-se a pedra, o corpo ficava lá dentro, não era enterrado. A cultura era outra dos judeus. Mas isso é outro assunto. Então, voltando ao assunto de Jesus, ele falou assim para os seus discípulos em João 14: é necessário que eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Esse eu vou voltar agora é que nós vamos compreender agora. Amém, Jesus? Porque aqui nós estamos falando da armadura de Deus. Nós precisamos da armadura de Deus. Eu estou falando a obra que Jesus fez na cruz. Aí ele ressuscitou o terceiro dia. Ele ficou 40 dias comendo com os discípulos. Depois, lá no livro 1 de Atos, acho que 1 de Atos você pode conferir isso. Se eu não me engano, acho que é livro capítulo 1 de Atos. Ele fala que não era para eles se ausentar de Jerusalém até ser revestido do alto, de poder, do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é um Espírito, mas é o Espírito de Deus, é o Espírito da Trindade, é o único Espírito. Passou de outros espíritos a demônio. São esses espíritos
que se passam por nomes, por entidades aqui na terra, são anjos caídos que foram expulsos do céu, porque Satanás criou uma rebelião no céu. Ele era anjo. Lúcifer significa anjo de luz. Então ele foi expulso do céu porque ele se rebeliou. Ele criou uma rebelião no céu. Lá em Isaías 14 ele diz que ele queria colocar um trono semelhante, igual ao do Altíssimo, do nosso Deus. E os próprios anjos do Senhor, os principais anjos, os que vão de braço direito, digamos assim, do Senhor, colocaram eles para fora de lá. Foram jogados no abismo, porque aqui, lá em Gênesis capítulo 1, fala que a terra era sem forma e o que? Vazia. Então era um abismo, não tinha nada. Ele foi lançado aqui no abismo. Esses anjos caídos viraram demônios. E quando Deus criou os céus e a terra, eles estavam aqui. Entendeu? Então, Jesus, ele ressuscitou o terceiro dia. E ele falou, quer ver? Vamos lá, para o Evangelho de João. Evangelho de João 14. Evangelho de João 14, capítulo 14, versículo 16. Olha só, para que você precisa, minha amiga, meu amigo, de você ficar invocando outros espíritos? Se é que você o faz ou não, não sei. Mas isso é antibíblico. Ele diz assim aqui: Jesus promete outro Consolador. Versículo do capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Agora, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O Espírito de quem? Da verdade. Quem é o Consolador? O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Então Jesus foi, mas o Espírito dele está aqui conosco. O Espírito dele está aqui comigo. Chama-se Espírito Consolador. Consolador significa, acho que no original, Paracletos. Espírito, Paracletos, Espírito Consolador. Significa ajudador, amparador, auxiliador, um professor, um guia. Então esse é o verdadeiro guia. Você está entendendo? Então esse Espírito lá em Efésios 6 é que Jesus fala, é que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala que nós temos que receber esse Espírito. Pastor, como que eu recebo esse Espírito Santo? Porque ele é santo. Não, é o Espírito de Jesus. É o Espírito do Filho de Deus. Agora você imagina, Jesus está à destra do Pai, Todo-Poderoso. E o seu Espírito está aqui na terra. Jesus disse que aonde estiver uma, duas pessoas ou mais, em meu nome, quer dizer, em nome de quem? Do Senhor Jesus, eu estarei no meio deles. Então esse Espírito é o Espírito da confiança, é o Espírito da fé, é o Espírito da vitória, da bênção, é o Espírito da alegria, do otimismo, é o Espírito que te põe para cima. Não quer dizer que você vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai sim, mas o Consolador é para quê? Supomos que existe uma pessoa triste, desde garoto que eu escuto falar isso. A pessoa está triste, aí o fulano fala assim, eu vou lá consolar ela. É para isso que o Espírito Santo está aí, o Espírito de Jesus. Então eu não preciso de outro Espírito nenhum, a não ser o Espírito de Jesus. Se você quiser conferir na sua Bíblia, pode ser sua Bíblia católica, Bíblia evangélica, qualquer Bíblia,
que tem os evangelhos, contendo os 4 evangelhos, você vai conferir isso. É em João capítulo 14, versículo 16. Amém, Jesus? Então, Jesus ressuscitou, ele foi ao Pai, rogou o Pai e o Espírito Santo desceu. Você sabe quando que o Espírito Santo desceu? Lá no livro de Atos, capítulo, se eu não me engano, acho que é capítulo 1, quer ver? Só para a gente, né, tirar a dúvida e jogar por terra logo. Quer ver? Espera aí que eu vou achar para vocês. Olha só, Atos capítulo 1, versículo 6. Jesus ficou 40 dias aqui na terra antes de subir ao Pai. Antes de subir ao Pai, ele ficou 40 dias e comeu com os discípulos. Amém, Jesus? Como é bom, né, a gente estudar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é alimento para a sua alma, te fortalece. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 6. E então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel? O reino de Israel, os judeus, né, que precisavam da restauração, estavam aguardando a restauração. Versículo 7. Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempo, épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8, olha o que Jesus diz. Jesus não tinha subido aos céus. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Está vendo? Promessa de Jesus. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e a vista deles, em uma nuvem, o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado dele, 2 anjos, né? Vestidos de branco. E lhes disseram, varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, para você ver que Jesus deixou essa promessa para ele, vocês vão receber o Espírito Santo, poder no céu. Ou, em outras palavras, eu mesmo, Jesus falando, eu vou descer, eu vou voltar para vocês. Eu vou voltar, vou trazer o Espírito, meu Espírito, eu mesmo vou estar aqui com vocês. Vocês não se atemorizem. Amém? Aí se você pegar, aqui nós vamos estar dando esse estudo sobre o Espírito Santo, mas não vai para a gente não estender muito o estudo, que já são 18 minutos que a gente está lendo a palavra, amém? De tão bom que é que a gente nem vê o tempo passar, amém, Jesus? Eu vou estar mandando esses vídeos para o YouTube, vários vídeos desses falando sobre o Espírito Santo. Nós vamos estar estudando o que é o Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, ele fala, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, por quê? Jesus tinha o quê? Prometido lá atrás que o quê? Descer poder sobre eles, o Espírito Santo. Aí desceu em Pentecostes para se cumprir, todos reunidos num lugar. Versículo 2. Veio do céu como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram entre eles línguas de fogo, pousou sobre cada um deles. Pousou o quê? O Espírito Santo. Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então, meu amigo, você não precisa de outro Espírito. Esse Espírito que nós estávamos falando de Efésios 6, a armadura de Deus, é esse Espírito aqui. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade.
Amém, Jesus? O resto é conversa fiada, religião não leva ninguém a nada. Amém, Jesus? E esse Espírito é o que renova, é o que fortalece. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração para você neste momento, nesse instante agora. Feche os olhos, oremos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na Tua presença agora, junto com essa pessoa que ora comigo. Meu Deus, a Tua palavra nos ensinou muito hoje, Senhor. E cada vez que nós lemos a Tua palavra, é um ensinamento, é uma revelação diferente. O único Espírito é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. É uma questão de entendimento, Pai, de leitura da Tua palavra, de direção. Venha abrir o entendimento dessa pessoa que ouve esta oração, que acompanhou essa leitura bíblica conosco, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, com seus olhos fechados, todo mal seja repreendido da sua vida. Agora, eu repreendo esse espírito de escuridão, esse espírito que tampa a mente sua, que não deixa essa pessoa entender, meu Pai. Sai da vida dela, vai embora, em o nome do Senhor Jesus, para sempre. Meu Deus, se essa pessoa sente dor no corpo, dor nos ossos, tem alguma enfermidade, toda enfermidade saia em nome de Jesus. Seja livre, seja liberta, para a glória de Deus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém, Jesus? Então, que bom, né? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, se inscreva no meu canal, ajude-nos a divulgar a obra de Deus. Amém, Jesus? E compartilhe com seus amigos. E nos próximos vídeos, eu vou deixar uns vídeos do YouTube aí gravado aí, falando sobre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo em Pentecoste. Agora nós entendemos no estudo por que Jesus enviou o Espírito Santo para nos consolar. Agora, por que o Espírito Santo quer fazer morada dentro de nós? Nós vamos estar falando sobre isso na próxima gravação. Amém, Jesus? A paz do Senhor Jesus, fiquem na fé, fiquem na bênção, em nome de Jesus. Amém?